Olha, estou recebendo aqui mais uma vez o nosso companheiro Henrique Carvalho, que sempre colabora com o nosso programa, traz pautas aqui para a gente discutir e vamos intensificar mais ainda agora que o Henrique está formado, está diplomado, como psicólogo, então está muito mais preparado, sem dúvida nenhuma, e chancelado aí pela universidade para falar sobre temas que a gente não domina muito, Bom, o tema de hoje é violência contra a mulher, violência doméstica no ambiente doméstico e violência contra a mulher, Henrique? Deixa eu mostrar primeiro, para o pessoal que acompanha a gente pela live, deixa eu mostrar primeiro uma cena lamentável que aconteceu e está sendo divulgado aí em todo o Brasil, todos os portais, todos os sites, Instagram e tudo mais. Um major da PM agrediu uma empregada doméstica dentro de um elevador. Ele deu um tapa, ele proferiu várias palavras, não dá para ouvir no vídeo, mas ele proferiu várias palavras de agressão, com certeza, pelo gestual a gente dá para sentir, e deu um tapa na cara de uma empregada doméstica após ter discutido e falado poucas e boas para elas. Isso aqui aconteceu aonde, Henrique? Boa tarde. A gente vai conferir isso, ainda não saiu a localização de onde esse fato ocorreu. A gente tá publicando um vídeo aqui do jornal O Povo, tá, gente? Só para dar o crédito aqui ao jornal, mas está na internet toda. É isso, tá. Exatamente. O fato que aconteceu foi na zona leste do estado de Fluminense, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Foi uma agressão verbal, ela se deleitou pela uma agressão verbal. Sim. E se deleitou também de uma agressão física, que acabou decorrendo uma agressão física, que isso é bem preocupante. E além de ser uma agressão, ser condenável, é uma covardia, porque é um homem contra uma mulher e é um cara que dá 2 metros de altura por 3 de largura. Aqueles bombados, aqueles fortões bombados, e deu na cara de uma mulher, já não é propriamente uma senhora, mas já é uma pessoa de mais idade. Uma covardia tremenda, E tremenda demais, e é uma coisa que é bem preocupante. Os dados que apresentam de pesquisas vêm mostrando que a violência doméstica voltado às trabalhadoras domésticas vem crescendo de todas as formas, sejam elas físicas, que são as desigualdades sociais, sejam elas verbais, sejam elas nas próprias condições desumanas do trabalho prestado por elas. Isso preocupa bastante a população e, de certo, preocupa a população, mas não preocupa quem regem as leis, as normas do trabalho doméstico, os órgãos competentes a isso. Infelizmente não chega às denúncias, a gente tem os índices, a gente tem os dados, mas é preocupante porque a gente vê que isso foi no estado fluminense, no Rio de Janeiro. E quantas Marias, Donas Franciscas, passam por isso aqui nos interiores do sertão, E passam, sofrem caladas, isso é o pior problema, porque tem medo de denunciar, tem vergonha de denunciar, não encontram um ambiente propício para denunciar, não tem uma delegacia, às vezes, especializada, em várias cidades não tem, como a nossa não tem. É claro que aqui a gente tem a força policial e que, claro que recebe as denúncias, mas um ambiente onde as mulheres pudessem se sentir, digamos assim, Henrique, mais acolhidas, Justamente. As DDMs, que são as Delegacias de Defesas da Mulher, elas são muito escassas. Aqui na região nós só temos Quixadá com a Delegacia da Mulher. E como você fala da força policial, existe um tabu muito grande quando a gente vem falar sobre essas questões de violência doméstica, com as próprias mulheres, não tirando de vista também que as próprias trabalhadoras domésticas, são mulheres, acima de tudo, são mães de chefes de família que prestam serviço na casa de outras mulheres, O ano de 2020 foi permeado, que foi o ano do ápice da pandemia. O trabalho doméstico ele teve um alto índice de violências, de indícios de violentações, voltados às trabalhadoras domésticas nesses episódios. Gente que mantém empregada doméstica em casa como escrava, Justamente, trabalho análogo. A gente já encontrou situações, em pleno século XXI, a gente ainda encontra mulheres que são mantidas em trabalho escravo, como aconteceu no ano de 2019, aquela empregada doméstica que foi encontrada em situação análoga, trabalhando, presa dentro de um quarto, mantida dentro de um cárcere privado, por uma família.
Isso é muito preocupante. E aí a gente está tratando de um caso lá do Rio de Janeiro. Vocês, mas lá do Rio de Janeiro, o que é que a gente tem a ver com um caso desse aqui, né? Sabe-se lá se não aconteceu, se não está acontecendo, né, aqui no nosso município. E por medo, por vergonha, né, às vezes por uma dependência financeira, né, a pessoa não denuncia. Justamente. Né? A gente sempre faz aqui, é tradicional já, geralmente no dia da mulher, né? Algum dia que é mais dedicado à questão feminina, a gente traz aqui pessoas, já trouxemos aqui a dona Maria Rodrigues, já trouxemos aqui pessoas as meninas aqui do CREAS, né? Assistência Social, e é impressionante, eu sempre fico muito surpreso com os números que se tem de violência contra a mulher aqui em Solonópolis, né? E fico mais impressionado com casos que não foram oficialmente registrados, mas que a dona Maria, se ela estiver nos ouvindo, um abraço para ela, nos contou aqui, que ela era uma espécie de polícia extraoficial da violência contra a mulher em Solonópolis, né? De mulheres que a procuravam a sua proteção, que contavam situações, mas tinham medo de denunciar às autoridades. Ou seja, casos que não iam para as estatísticas, né? E aí a gente está em meio numa campanha política, não tem como a gente deixar de relacionar, né? E a gente tem os candidatos, por exemplo, a gente tem vamos citar nomes aqui, a gente tem o Bolsonaro tentando mostrar que é uma pessoa que defende as mulheres, né? Inclusive a sua esposa, a Michele, agora no discurso da homologação lá da candidatura do PL, disse que o Bolsonaro era enviado por Deus e era um homem que gostava das mulheres, né? Aí do outro lado, vamos lá, a gente tem o Lula, que também não está falando em nenhum programa, em nenhuma política, não está criticando, mas também não está falando em nenhum programa, em nenhuma política voltada para as mulheres, tá? A gente tem aí o Ciro, que está em terceiro nas pesquisas, tem um livro, tem um programa excelente, um programa econômico para o Brasil, tudo bem, é prioridade, mas também não vi falando nenhuma política, nenhum programa voltado para as mulheres. Eu assisti ontem na Globo News uma entrevista da Simone Tebet, que é são duas candidatas mulheres esse ano, e o destaque que ela deu para isso, né, a despeito de ser mulher, foi muito pequeno. Ou seja, a gente não tem uma discussão assim maior, mais aprofundada, num ambiente que a gente deveria ter, que era na questão política, sobre essa questão da mulher. Esses dados são tão preocupantes, Wilber, porque é o seguinte, os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, que são órgãos, o IPEA, o PNAD, que é o Programa Nacional, Pesquisa Nacional de Amostragem do Trabalho Doméstico, o IPEA, o PNAD, eles apresentam dados, por exemplo, no Brasil, temos aí 6% de todos os empregantes, são 6 milhões de mulheres trabalhando como trabalhadoras domésticas. E a gente vem um tabu, trazendo você levanta uma questão bem interessante. Dia 22 de julho, semana passada, foi comemorado o dia do trabalhador doméstico. Olha o termo, trabalhador doméstico. O homem dentro do trabalho doméstico, ele só simboliza 1%. 1% do trabalho doméstico que é prestado em todo o Brasil, o homem simboliza somente 1%, o restante são mulheres. O termo, ele vem regido pela questão patriarcal, né? O patriarcal existe, ele é real, o machismo estrutural. E é tão interessante que esse machismo que é apresentado pela sociedade hoje, quando a gente levanta essas questões sobre o machismo, a gente ainda tem uma resistência muito grande de dizer assim, não, mas isso é uma besteira ou uma perda de tempo. E o que é mais aterrorizante, porque eu não culpo muitas mulheres, porque é uma questão estrutural que vem do seio familiar, é que o machismo feminino ainda é muito grande. Sim. Mulheres que são machistas, que reproduzem os discursos machistas, mas por quê? Porque vem de um seio familiar, né? Então, assim, políticas voltadas para atender a demanda da mulher, a gente vê que a mulher é minoria na política. A gente tira por Solonópolis, nós temos uma vereadora, permeado dentro de uma Câmara que tem centenas de homens que vêm de uma postura familiar, arcaica, né? A gente só temos durante toda a história política, nós temos agora a segunda prefeita
né? De anos. De anos. Depois de quantos anos que nós tivemos Sueli, né, como prefeita, né? Agora que a gente vem ter a Ana Vládia, né? Ana Vládia. Conseguimos quebrar esse tabu depois de anos, né? E assim, será que isso vai permanecer? Vamos continuar? Falta incentivo nas políticas voltadas à própria política, né? A próprio setor de expandir, como a gente vê os escândalos que o próprio Supremo Tribunal Federal, né, o Supremo Tribunal Eleitoral também obrigou os partidos políticos, de certa forma, que foi uma coisa que envergonha a política nacional, que obrigou os partidos políticos a ter uma cota estipulada para que tivesse o número mínimo de mulheres no poder político. Né? Isso é ridículo. E o que eu acho mais ridículo ainda é que partidos políticos fraudaram, né? Colocaram candidatas, mulheres, para concorrer na chapa, mas não teve apoio, não teve suporte, foi só para cumprir cota. Né? Então, assim, só frisando as questões da violência doméstica, o trabalho doméstico no Brasil ele é preocupante porque ele é permeado de uma questão de vulnerabilidades sociais. O trabalho doméstico hoje no Brasil, e a gente não pode trazer não só para o Brasil, mas trazendo para uma realidade. A psicologia social do trabalho de Quixadá permeia pesquisas aqui no Sertão Central. Eu fiz parte da comissão, tem uma pesquisa ainda em aberto, estou concluindo ela, que é uma pesquisa voltada justamente a esses assuntos da questão do trabalho doméstico no Brasil, aqui no Sertão Central, com foco nas cidades próximas aqui, como Salonópolis e outras cidades vizinhas, que a gente ainda está tentando expandir essa pesquisa, que é buscar essa questão da desvalorização, se há uma desvalorização real ou uma valorização real do trabalho doméstico, né, que a gente encontra no discurso das empregadas domésticas, em parceria com a PUC de São Paulo, com o professor Leonardo, a gente encontra discursos de empregadas domésticas que falam, eu trabalho porque é a forma que eu tenho para sustentar minha família. Isso. Né? Então o trabalho doméstico hoje ainda é permeado dessas questões do trabalho informal. São mulheres que se submetem para trabalhar na casa de outras mulheres para conseguir o mínimo possível para sobreviver. E elas se submetem a situações de agressão, trabalho análogo, trabalho escravo, só tem horário para entrar, não tem horário para sair, né? Tem a questão do afeto, né? Ambiguidade afetiva. Então são várias situações que a gente vai encontrar dentro do trabalho doméstico que a gente não relata, que a gente não fala, que gera danos físicos, danos mentais. E por incrível que pareça, a gente vai conhecendo mais ainda situações do envelhecimento das trabalhadoras domésticas, porque muitas mulheres, muitas jovens não querem mais o trabalho doméstico e muitas mães não querem que suas filhas passem, né, pelo que elas passaram. E o que eu acho mais aterrorizante ainda é que existem, né, mesmo que velado, existem dados, né, sobre a questão da própria violência sexual dentro do trabalho doméstico, que é bem preocupante esses assuntos, e não é levado em discussão. É isso aí. Bom, e aí não há valorização, não há combate, né? Não há punição, e aí brucutus como esse que a gente está vendo aqui nas imagens aqui da transmissão via internet, né? Via Facebook e via YouTube, se dão ao direito de cometer atos dessa natureza com essa tamanha covardia. Meu caro Henrique, muito boa tarde, muito obrigado aí pela contribuição, pela discussão, né, muito oportuna e muito bem-vinda. Tenho certeza que a gente deve voltar a essa discussão mais para frente, porque infelizmente a expectativa que a gente tem não é das melhores, não é de que a gente pare de ver cenas como essas. Infelizmente, Filbeira. Então, assim, eu agradeço pelo espaço, mais uma vez cedido, né? E quero agradecer a todos vocês que acompanham o programa Salonópolis Agora, pelo Facebook da rádio e pelas ondas da Rádio Sol FM. Obrigado. Valeu, tá aí, gente. Henrique Carvalho, o psicólogo aqui da Rádio Sol FM, falando sobre essa questão aí da violência doméstica.